Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, potência de um resistor e lei de Joule. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então para o primeiro tópico, introdução. Então nós temos que o resistor transforma toda a energia elétrica recebida em energia térmica. Nós chamamos que o resistor dissipa a energia elétrica que recebe do circuito. Vamos aqui representar agora, nós temos o resistor, então a energia elétrica se transforma em energia térmica. Então está aí a ideia de um resistor, dissipação de energia elétrica em térmica. Vamos então para o segundo tópico, potência dissipada de um resistor. Lembrando que a potência é a rapidez que uma energia se transforma em outra. Então, nós temos que a potência elétrica consumida, ou seja, transformada, de um resistor será dissipada, transformada em calor em um certo tempo. Tudo bem? E vamos então para a equação matemática apenas agora da potência para resistores. Essa expressão que nós já vimos na aula anterior, o π, ela é uma expressão que serve para qualquer tipo de equipamento elétrico. Pode ser um resistor, um gerador, um receptor, e vamos unir essa expressão geral com a expressão da resistência elétrica, o QI, e encontrar apenas expressões para resistores. Professor, então nós vamos agora isolar algumas variáveis, que é o U, que já está isolado, a DDP, substituir no π e isolar o I, colocando o R dividindo com a DDP, e vamos substituir também no π. E aí nós vamos encontrar duas expressões apenas para resistores. Então vamos aqui, isolando primeiramente o U, substituindo aqui RI no U, vai ficar I vezes I ao quadrado vezes R. Então nós temos aqui a potência de um resistor e a resistência vezes a corrente ao quadrado. Professor, e a segunda isolando a corrente, vai ficar U sobre R. Então vai ficar U vezes U ao quadrado dividido pela resistência. Então está aqui a segunda expressão, potência U ao quadrado pela resistência. Essas duas equações são apenas para resistores. Então, nós temos aqui a potência consumida, que vai ser transformada numa potência dissipada, tudo bem? Então, aqui está a expressão geral da potência, e aqui nós temos a expressão apenas para resistores. Tá certo, pessoal? Vamos agora para uma observação. E uma atenção importante em relação às expressões de potência de resistores. A primeira, quando a DDP é constante, a potência é inversamente proporcional à resistência. Professor, mas quando a corrente é constante, a potência é diretamente proporcional à resistência. Professor, a potência é inversa ou diretamente proporcional à resistência? Depende, pessoal. Se for o caso da DDP constante, é inversamente proporcional. Se for com a corrente constante, é diretamente proporcional. Tudo certo? Vamos agora ver no exemplo. Pessoal, vamos então para um exemplo mostrando a relação de proporção entre potência e resistência. Em um chuveiro elétrico de 2.200 watts de potência dissipada ao ser ligada numa DDP 220 volts. Então, está aqui a potência nominal de fábrica, se ligada à DDP 220. Cortou-se a resistência ao meio. Então, vamos aqui destacar que vamos diminuir pela metade a resistência. Professor, em virtude desse corte, a nova potência do chuveiro será de... Só observe que essa relação aqui é entre potência e resistência. Lembrando que, nesse caso, a DDP vai permanecer a mesma. Foi apenas alterado a resistência. Tudo bem? Então, pela expressão matemática, a potência em relação a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Quem está sendo constante aqui nesse caso, está sendo constante aqui, é a DDP. Professor, então a DDP aqui está sendo constante. Então, qual a relação de proporção entre potência e resistência? É inversa. Então, se a resistência diminuiu pela metade, então a potência irá aumentar o dobro. Professor, então se a potência nominal era 2.200 watts, então agora será o dobro, 4.400 watts. Está aqui a alternativa, a letra E. Pessoal, observe o contrário.
se fosse dobrando a resistência, a potência ia cair pela metade, que seria a alternativa letra C, tá bom? Então está aí uma relação de proporção entre potência e resistência. Vamos agora para o terceiro tópico, lei de Joule. Relacionado com a energia dissipada. Então nós temos aqui que a energia elétrica dissipada num resistor é chamado a lei de Joule. Então vamos calcular a energia dissipada num resistor. Como é que nós vamos colocar? Pessoal, nós temos a energia é igual a PT, a famosa fórmula para calcular qualquer aparelho elétrico. Pode ser um resistor, um gerador, um receptor. E quando nós pegamos a expressão da potência de resistores e substituímos aqui no P, apenas trocando RI ao quadrado no P, nós vamos ter essa equação. O que significa dizer, então, essa expressão, pessoal? Que a energia elétrica dissipada é diretamente proporcional à corrente ao quadrado. Quanto mais corrente, mais energia dissipada, considerando a resistência constante no intervalo de tempo mesmo. Tá bom? Lembrando que no sistema internacional, energia é Joule e no usual quilowatt-hora. Então está aí a equação matemática para encontrar a energia dissipada. Vamos então para o exemplo. Um resistor de resistência elétrica 20 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Está aqui, então, as informações. Determine, letra A, a potência elétrica consumida pelo resistor e, letra B, a energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 segundos. Então, pessoal, vamos aqui para a solução. Então, primeiramente, vamos representar que nós temos um resistor. Vamos aqui colocar o símbolo do resistor, que nesse resistor de resistência 20 ohms, a corrente elétrica que está passando é 3 amperes. Então, vamos aqui representar a seta da corrente. Então, a corrente aqui, 3 amperes. E ele quer saber, primeiramente, qual a potência consumida, dissipada ao passar por esse resistor. Então, vamos aqui colocar a letra A. Professor, como vamos calcular? Nós temos que saber a expressão matemática para potência. Olha, nós temos aqui a expressão que vai envolver a corrente e a resistência, que é P I ao quadrado vezes a resistência. Nós podemos fazer direto aqui. Professor, então é só substituir os valores. Vamos colocar aqui 3 ao quadrado vezes 20. Então vamos ter 9 vezes 20, 180 watts. Professor, está aí então a potência dissipada por esse resistor, transformada em calor num certo tempo, tá bom? Agora, um detalhe importante, pessoal, que a pessoa, ao invés também de utilizar essa expressão direta, ela pode fazer por uma outra forma. Ela pode usar o pio, professor, pode, associando com o QRI. Então, por exemplo, nessa questão aqui, para encontrar a potência pelo pio, falta a DDP. Então, primeiramente, calcula a DDP separado, R vezes I, que nós temos aqui. Encontrando U, substitui e encontra aqui também a potência dissipada. Lembrando que essa expressão é a junção das duas aqui do pio com o QRI. Tá bom? Então, está aí uma outra alternativa. E na letra B, pessoal, se pede a energia dissipada, consumida por esse resistor. Então, a expressão da energia dissipada é a potência, que no caso é I ao quadrado, vezes R, vezes o intervalo de tempo. Professor, como nós já calculamos aqui o I ao quadrado vezes R, essa parte aqui, então é só substituir, pessoal, 180 vezes o intervalo de tempo, que é 20 segundos. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, 3.600 Joule de energia, transformando em notação científica o 3,6 10 na terceira Joule, tudo bem? Então, está aí a energia dissipada, transformada num certo tempo em calor. Professor, se eu não quiser calcular diretamente nessa expressão, então a mesma coisa nós podemos fazer primeiramente aqui, substituir energia PT
Diretamente energia é PT. E para descobrir a potência, basta fazer substituindo na expressão P I ao quadrado vezes R, tudo bem? Então, lembrando que essa expressão é a junção dessas duas expressões, tudo bem, pessoal? Então, está aí a potência dissipada e energia dissipada por esse resistor. Vamos então agora para uma atenção importante em relação à potência dissipada. Então, nós temos que a potência dissipada depende do que, professor? Depende da DDP aplicada sobre ele. Professor, então nós temos aqui um exemplo, uma lâmpada, nesse caso pode ser a lâmpada incandescente, que é um resistor, possui especificações 120 volts, 60 watts. O que significa dizer, pessoal? Que ela só vai dissipar essa potência 60 watts apenas quando tiver ligado seus terminais a DDP de 120 volts. Então significa dizer que se nós alterarmos a DDP, essa potência também será alterada. Exatamente. Então, vamos agora para um exemplo que diz o seguinte. Um resistor de resistência elétrica 100 ohms tem dissipação nominal, ou seja, pessoal, de fábrica, de 1 watts. Determine, letra A, a máxima DDP, ou seja, a DDP de fábrica, para que ele possa liberar essa potência de 1 watts, a qual pode ser submetido. E na letra B, a máxima corrente elétrica que pode percorrê-lo, ou seja, a corrente de fábrica. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui, primeiramente, na letra A, descobrir a DDP pela expressão da potência U ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Então, vamos substituir aqui a potência, que é de 1 watts, no lugar do P. Então, nós vamos ter 1 U ao quadrado, que nós queremos descobrir, e a resistência que é 100. Passo 100 multiplicando com 1. Professor, então nós vamos ter U ao quadrado igual a 100. Para descobrir o U, basta tirar a raiz quadrada de 100. E aí, no caso, nós vamos ter raiz de 100, 10 volts. Então, está submetido a 10 volts para que ele possa liberar essa potência de 1 watts. Professor, se não for ligado na 10 volts, ou ele vai liberar uma potência maior que 1 watts, ou uma potência menor que 1 watts. Tá certo? E para descobrirmos na letra B, ele pede a máxima corrente. Então, para nós descobrirmos, basta substituir na expressão Pi ao quadrado vezes a resistência. Então vamos aqui substituir os valores. Professor, nós temos que a potência é 1 I igual I ao quadrado e a resistência é 100, tá certo? E aí nós vamos ter, pessoal, I ao quadrado, passa o 100 dividindo com o U, passa o 100 dividindo com o 1, e nós vamos ter 1 sobre 100. Vamos tirar agora a raiz, então vai ficar I raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós vamos ter 1 sobre 10 ampere, ou a mesma coisa que 0,1 ampere. Tá certo? Então, está aí a corrente máxima, que é a corrente de fábrica, normal, para o aparelho funcionar dissipando a potência máxima. Tá bom, pessoal? Então, está aí quando for ligado na DDP de funcionamento de fábrica, ou também chamada nominal. E uma atenção importante em relação à mudança de DDP. O que acontece com a potência dissipada do resistor, professor? Então, vamos ver aqui que se alterarmos a DDP, a potência dissipada também irá se alterar. Professor, então nós temos aqui que a potência dissipada por um dispositivo resistor é diretamente proporcional ao quadrado da DDP. Como assim, professor? Então, pessoal, atenção. Se a resistência for constante, atenção agora para um detalhe importante. Se alterarmos a DDP,
a potência também irá alterar ao quadrado, pois a DDP está ao quadrado. Então, se nós dobrarmos a DDP, 2 ao quadrado, 4, a potência irá aumentar 4 vezes. Se nós reduzirmos a metade a DDP, então vai diminuir também a quarta parte a potência. Exatamente. Então, essa proporcionalidade entre potência e DDP, considerando que não estamos mexendo na resistência, não estamos alterando o comprimento, não estamos alterando a área ou o material do resistor. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver agora com um exemplo essa situação. Vamos então agora para o exemplo. Dobra-se a DDP aplicada a um resistor. Então, vamos aqui destacar que a DDP será dobrada. Ah, professor! E o que acontece com a potência dissipada, considerando a resistência constante? Então, pessoal, vamos aqui demonstrar a ideia da proporcionalidade alterando a DDP, tudo bem? Então, nós sabemos que a potência dissipada ela depende da DDP nominal de fábrica. Se nós alterarmos, vai alterar a potência dissipada. Então, vamos aqui representar um resistor, tá bom? E aí nós sabemos que ele tem uma resistência R. E aqui está submetido a uma DDP U, que vamos chamar de U1, tá bom, pessoal? E ele vai ter uma potência dissipada P1. Ah, professor. E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos colocar a expressão matemática. A potência 1 para esse resistor é a DDP 1 ao quadrado dividido pela sua resistência. Vamos pegar agora o resistor e vamos dobrar a sua DDP. Ah, vamos aqui representar, então, aqui a mesma resistência, só que nós vamos agora, pessoal, dobrar a DDP. Então, vai ser o dobro de 1. Ah, e nós vamos ter uma potência 2. Vai ser uma nova potência. Então, vamos aqui representar a potência 2. Vamos colocar aqui em parênteses 2 DDP1 ao quadrado. Observe que está todo mundo elevado ao quadrado, dividido pela mesma resistência. A resistência não mudou, é constante. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Então, a potência 2 será 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, dividido pela resistência. Observe, pessoal, que aqui nós temos essa expressão aqui, nada mais é do que a primeira potência aqui, ó, 1 ao quadrado sobre R. Então, qual a conclusão que nós vamos chegar? Que a potência 2 será 4 vezes a potência 1. Exatamente, pessoal. A ideia da proporção com a DDP ao quadrado. Então, está aqui a comprovação que a potência ela se altera com o quadrado da DDP. Se a DDP dobrou, então ela vai aumentar 4 vezes, tá certo? Se ela fosse 3 vezes maior, ia aumentar 9 vezes. 4 vezes maior, 16 vezes. É esse caso que nós temos aqui representado. Vamos agora demonstrar isso relacionando em valores no próximo exemplo. Vamos agora para o exemplo. Um estudante levou a acampar durante as férias de verão. Em sua bagagem levou uma lâmpada com especificações 220 volts, 60 watts de potência nominal. No camping escolhido, a rede elétrica é de 110 volts. Então, está aqui a DDP que ele vai ligar. Lembrando que não é igual à de fábrica, 220. Se o estudante utilizar sua lâmpada na voltagem do camping, pessoal, observe que apenas foi trocado a DDP. E ela foi reduzida à metade. Vamos, então, representar a expressão matemática. A potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Como a resistência é constante, o material não foi mudado, a lâmpada não foi trocada, então o que nós temos? Que a potência é diretamente proporcional a DDP ao quadrado, que significa dizer que se a DDP diminuiu a metade, era 220 para ligar, foi para 110, o que vai acontecer? A potência também vai diminuir, mas vai diminuir ao quadrado, 1 sobre 4. Ah, professor, então se a potência é 60, 60 dividido para 4, nós vamos ter que vai ter uma potência dissipada de 15 watts. Então, a alternativa certa, ela brilhará menos,
porque a potência de se parar será de 15 watts. Tá certo, pessoal? Agora, um detalhe importante, se fosse o contrário, de 110 para 220, ia dobrar a DDP e ia aumentar 4 vezes a potência. Então, aí a lâmpada iria queimar, tá certo? Então, tá aí um exemplo mostrando a relação de proporcionalidade alterando a DDP. O que acontece com a potência dissipada. E a nossa última atenção é a relação de proporção com a segunda lei de Ohm e as expressões da potência dissipada. Então, nós temos aqui as expressões, a segunda lei de Ohm e as expressões da potência dissipada. Então, geralmente, eles fazem a relação de proporção. Se alterar o L, o que acontece com a nova potência? Se alterar a área, o que vai acontecer com a potência? Então, geralmente, é uma relação apenas de proporcionalidade. E aí, vamos ver agora um exemplo com um chuveiro elétrico. Vamos, então, para o exemplo. A chave de ligação de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições. Varia com essas posições. A resistência elétrica que aquece a água varia com essas posições. Então, aqui nós temos aquecimento, potência dissipada. Considerando que no chuveiro elétrico possua duas resistências de comprimento maior e comprimento menor. Então, aqui está relacionado com L, bom? Com a mesma espessura, quer dizer que a área não vai alterar. Qual a resistência respectiva na posição verão e inverno? Então, ele quer saber se no verão vai usar o comprimento maior ou menor, e assim também no inverno, tá certo? Então, vamos aqui representar essa ideia, pessoal. Então, vamos aqui começar pelo verão. Pessoal, no verão, a chave, nós vamos ter uma água menos aquecida. Então, para que nós tenhamos uma água menos aquecida, nós queremos uma potência menor dissipada, tá certo? Nós vamos ter uma potência menor dissipada. Então, como é que nós vamos compreender essa ideia? Então, nós temos a expressão P U ao quadrado sobre R. E nós temos a expressão resistência é o ρ vezes o comprimento dividido pela área. Pessoal, aqui lembrando que quando nós mudamos a chave de um chuveiro, a DDP permanece constante. Ela permanece constante. E quando nós mudamos a chave também, o material e a espessura, ele informa que também é constante. Tá certo? Constante. Então, se nós queremos uma potência menor, nós temos aqui uma relação inversa, pessoal. Nós temos que ter uma resistência maior. Então, está aqui a primeira observação. A resistência vai ter que ser maior. Professor, exatamente. Então, nós vamos colocar aqui a resistência maior. E se a resistência é maior, pessoal, vamos aqui, a resistência está diretamente proporcional ao L. Então, se a resistência é maior, o comprimento da mola também será maior. Professor, então está aqui, pessoal, que a resistência é maior, o comprimento também será maior. Então, na questão do chuveiro, na posição verão, a mola será maior, que é a resistência do chuveiro. Mola maior. Professor. Então, nós poderíamos representar aqui uma resistência, pessoal, com tamanho L maior, tá bom? E aí é o que acontece para o inverno. Então, no inverno será uma mola menor. Vamos então representar agora para o inverno. Professor. Então, vamos aqui deduzir matematicamente com a proporção. Será um resistor de mola menor, tá bom? Vamos aqui colocar. Então, nós temos aqui, pessoal, que no inverno nós queremos que aqueça mais. Então, nós vamos ter, pessoal, uma potência, um aquecimento maior, tudo bem? Então, nós queremos que a potência seja mais dissipada. Vamos colocar aqui as expressões. Então, a potência é U ao quadrado sobre R, tudo bem? E nós temos a segunda lei de Ohm, resistência é o ρ, o L sobre o A. Então, vamos aqui logo colocar a observação que, ao mudar de chave, a DDP é constante, não vai mudar a DDP.
apenas vai mudar aqui a resistência. E aqui a espessura e o material também são constantes, tá certo, pessoal? Então, como nós queremos uma potência maior, nós vamos ter a inversa aqui, uma resistência menor. Ah, professor, então a resistência será menor. Professor, consequentemente, gente, se a resistência vai ser menor, o comprimento também será menor. O L também será menor. Então, por isso que a mola no chuveiro elétrico, no inverno, quer dizer, o resistor, ele tem uma mola menor. Pessoal, então, o que acontece? No chuveiro elétrico, que nós chamamos de reostato, nós temos uma resistência variável. Quando mudamos a chave, estamos apenas trocando de uma mola maior para uma menor, de uma menor para uma maior. Alterando o comprimento da mola, que é o L, nós observamos que nós alteramos a resistência e, consequentemente, a potência, que é essa relação de proporção que geralmente se é perguntado, tá bom? Então, a ideia do verão, um aquecimento menor, vai ter uma resistência maior, um comprimento maior. No inverno, nós queremos uma potência maior, então nós vamos ter uma resistência menor e um comprimento menor. Está aí o exemplo de proporcionalidade. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.